E aí, Laboratório 2, Lab 2, Android. Nesse laboratório, vamos configurar o HTTP Toolkit para receber as requisições do Android. Mas para isso, temos que configurar várias coisas aqui no nosso ambiente de virtualização. Primeira coisa, vou abrir aqui o Device Manager, que eu só copiei aqui, fiz uma cópia. É só clicar aqui em Duplicate e dupliquei esse sistema. Então aqui está o sistema. Android. Verificar novamente algumas configurações, se ele está rootado já. O Magisk já está instalado, está rootado. Na primeira aula fizemos isso. Então, dá um about, dá um system primeiro, e depois um about, né? Ó, Developer Options. Então, está liberado o Developer Options, senão tem que clicar novamente lá várias vezes para liberar isso. E verificar se está ativado aqui o USB. O USB Debugging está ativado. Então, feito isso, o que acontece? Precisamos copiar aqui no nosso sistema o certificado do HTTP Toolkit. Mas aquele método antigo não funciona aqui no caso do Android 14. Nesse caso aqui é o Android 14. Então não funciona o método antigo. Vou dar um exemplo aqui. Vou colocar aqui um terminal e vou conectar aqui o SSH. Conectado o SSH aqui com aquele comando de tunelamento, eu vou poder dar um ADB Devices. Podemos ver o dispositivo, clicando aqui novamente, Emulator 554, que é o dispositivo. Então, se eu colocar ADB root, ele vai rootar o sistema. ADB shell, normal, vai estar rootado o sistema. Who am I? Está ali root, só que se eu der um remount, o que vai acontecer? Device must be bootload unlocked. O que acontece? Acontece que eu não consigo copiar o arquivo do HTTP Toolkit direto para a pasta do sistema do Android no CA Certificates, lá dentro do Android. Por quê? Porque o Android 14 ele é montado, o system, como somente leitura. Para podermos montar o sistema de arquivos do Android como leitura e escrita, temos que ligá-lo, né? Ligar esse sistema, o emulador, num comando terminal. É utilizado o comando emulator, que está no meu caso, aqui está instalado no Windows, esses emuladores do Android Studio. Essa ferramenta já está no sistema. Então, vou desligar esse Android aqui. Aqui já estou com o terminal aberto do Windows, no Windows 11. Então, onde que fica a pasta desse emulador? Fica em CUSY, usuário, appdeira, local Android SDK emulator. Aqui está o comando do emulador. Ou seja, nós podemos chamar aquele dispositivo direto pelo terminal, sem abrir esta janela aqui do Device Manager. Mas temos que saber exatamente o nome do dispositivo, que está aqui o nome. Mas tem uma pasta que fica em CUSY, no meu caso é y.android/avd. Se nós dermos um ls em others, y, que no meu caso é y.android, que é uma pasta oculta, avd. O que vai acontecer? Vai mostrar os sistemas que estão ali, o nome desses AVDs. Então eu coloco aquele que está ligado, que é aquele que eu estou fazendo os testes, no meu caso é o tpixel 6, está desligado, mas é esse aqui. Então, tpixel 6, é esse aqui, ó. tpixel 6, vou pegar ele, o nome tpixel underline 6 API 34, então é o nome completo, sem o ponto aqui, né, sem o ponto ini. Então o que eu faço? Vou dar um /emulator .exe menos avd, o nome do dispositivo, o nome do Android, e agora vem o comando principal, né, que é writeable, WRITABLE, writeable system. Writeable system. Então, o sistema para a escrita. Vamos ligá-lo, vamos iniciá-lo para a escrita. Então, agora podemos aguardar. Vou clicar no botão ligar o dispositivo e ele vai iniciar. O sistema foi iniciado. Agora ele está como writeable system, ou seja, leitura e escrita. Voltando lá no nosso Kali Linux, posso agora adb
devices, ele vai mostrar aqui o emulador novamente, está device. ADB root, ele já está rootado. Se eu agora escrever remount, o que vai acontecer? Ele vai successful disable verify. Então agora ele vai configurar esse sistema para ser writable, para escrita. O que vai acontecer agora? Now reboot your device for settings to take effect. Ou seja, agora tem que rebootar o sistema, tem que fechar novamente o emulador, ir lá no terminal novamente e executar aquele comando novamente para ele iniciar. Sistema iniciado aqui, novamente. ADB root, ADB remount, agora está aceitando escrita. Podemos colocar o certificado HTTP Toolkit dentro do sistema. Então, agora precisamos baixar o HTTP Toolkit para instalar no nosso Kali Linux, claro. Aqui é baseado em Debian. Então, vamos no site do HTTP Toolkit. Já instalei aqui, mas aqui está o botão httptoolkit.com, download free now. Então, Linux Debian packed. Então, baixando esse arquivo, dá um dpkg-i, o pacote. Ele vai instalar, vai fazer toda a instalação. E tem para Windows, para Mac também. Após instalar, fica aqui no menu, só que escrever HTTP Toolkit, eu coloquei o ícone aqui em cima na barra. Se eu clicar ali no HTTP Toolkit, ele vai carregar o sistema. E tem vários tipos de configurações aqui. Dentro de todas essas opções aqui, que tem muitas opções, até umas que não estão disponíveis, temos o Anything. Então é tudo. Tudo que é o tráfego que vai sair daquele sistema HTTP. Aqui está onde fica a porta localhost 2.8000. Essa porta já está escutando o tráfego. Só de abrir o programa. Então, export CA certificate. Pega e salva esse certificado. Ele já está em formato PEN. Não necessariamente precisa convertê-lo. Então, pegando esse certificado, o que precisamos fazer agora? Para transferirmos esse certificado agora do HTTP Toolkit, precisamos da hash desse certificado. O comando seria OpenSSL x509-in, o nome do certificado, no caso já está em formato PEN, não precisa converter, subject underline hash underline old, menos subject. Então, vai mostrar aqui, se não quer a saída, é só colocar o menos no out. Ele vai trazer somente a hash, copiando CP, o nome do HTTP Toolkit para esse nome .0. Está ali o nome modificado já. Onde que nós colocamos esse certificado? No caso aqui, no método mais antigo, é lá mesmo que vamos colocar. Então, é ADB Shell. No método mais antigo era muito mais fácil. Era só colocar em cd/system. Agora está em modo de escrita. Eu posso escrever ali. Só que há uma questão. No Android, está aqui todos os certificados. No Android, eu posso colocar aqui esse certificado, mas não vai funcionar. Porque no Android 14 existe mais uma questão de segurança. Existe um arquivo chamado, uma pasta, na verdade, no Android 14 chamada Apex. Essa pasta fica em cd/apex. Fica aqui. Onde que fica o CA Certificates agora? Além daquela pasta CA Certificates padrão, tem do Apex também. Fica em cd apex, né, com .android conscript CA certificates. Aqui fica, vou limpar ali, aqui fica também os certificados. Mas aqui, mesmo montando da forma que nós iniciamos o emulador, em questão só de escrita, leitura e escrita, não é permitido a escrita aqui nessa pasta. Então temos que usar mais comandos para podermos colocar este certificado para funcionar aqui no caso do nosso Android. Então, para transferirmos, vamos usar um script que está pronto. Aqui no site do próprio HTTP Toolkit existe o criador do script do HTTP Toolkit, criou um script para podermos utilizar. Mas onde que fica? Fica em blog Android 14 install system CA certificate. Aqui tem toda a explicação por que mudou a forma de colocar o script no Android 14, toda a explicação, questão de segurança que tem no Android 14 e por que é desta forma.
A explicação mais completa e complexa está aqui nesta página. Mas aqui embaixo temos o script. Não é só copiar e colar lá, não. Temos que modificar essa path aqui, ó, e colocar aquele certificado aqui, que eu modifiquei aqui o nome. Temos que colocar, dar um push nele, então é isso que eu vou fazer agora. Vou colocar aqui adb push, esse 4F ali, ó, vou colocar em barra SD card. Já está lá agora em SD card. O script propriamente dito já está pronto aqui também na máquina. O que eu modifiquei aqui? Coloquei lá em cima shebang para chamar o /bin sh do Android, no caso, porque vamos dar um push nesse script lá também. Então aqui está todos os comandos e configurações necessárias. O que ele vai fazer? Ele vai dar um cp em apex, CA Certificates, tudo para a Data Local TMP naquela pasta que ele criou aqui em cima. Posteriormente, ele vai dar um mount -t tmpfs em System etc Security CA Certs, que é aquela antiga pasta utilizada que está lá ainda. Claro, ela ainda é funcional. Depois dá um move do TMP para essa pasta, do Apex, pode perceber que é do Apex aquilo ali. Depois dá um CP, aquele certificado que a gente cria, do HTTP Toolkit, que a gente copia, na verdade, também é colocado lá, que ali é leitura e escrita, já no Apex não é, né? Depois dá umas questões de permissões, e aqui é um comando do C-Linux, do Android. E aqui continua o script com configurações dos daemons do sistema, né? Ele vai chamar os PIDs do sistema para ficar monitorando esses PIDs dos aplicativos, no caso. Dos aplicativos que vamos testando e rodando para fazer essas configurações, para podermos capturar o tráfego do HTTP no HTTP Toolkit. Então, vamos dar um adb push, no caso ali, script, para sdcard também. No caso ali, adb shell, vou aumentar aqui, adb shell, cds sdcard, está ali o nosso script. Para executá-lo, não é somente executá-lo daqui não, então temos que colocar um move, script, para barra data local tmp. Nesta pasta é possível. Aqui está o script, chmod mais x script. Então ele deu permissão de execução. Está lá no sdcard o nosso certificado. Com esse comando podemos fazer, ó, System Certificate Injected. Funcionou. Como vou saber que funcionou? Então, no caso, eu vou instalar agora o AndroGoat para testar se está funcionando o nosso script. adb install androgoat.apk. Ele vai instalar o AndroGoat. Vou abrir o nosso emulador aqui. Foi instalado. Vou abrir o nosso HTTP Toolkit. Uma configuração necessária aqui no Android é colocar o IP e a porta, né? No meu caso aqui, está funcionando o Wi-Fi aqui, no caso do Android do emulador. Colocar aqui configurações, a engrenagem, aquele lápis, aquela caneta lá em cima. Então, proxy, né? 192.168.374, no meu caso, a porta 8000, que é a porta do HTTP Toolkit. Maravilha. Então, já está configurado. Vamos em View, Intercept View. Vou apagar aqui, que já começou a interceptar antes. Vou abrir o AndroGoat. O certificado já está no equipamento. Intercept Network Intercepting HTTP. Foi interceptado HTTPS. Foi interceptado. Isso quer dizer o quê? Que está funcionando. Aquele script que nós rodamos ali no sistema Android, o script que nós rodamos ali, funcionou. Ele injetou o System Certificate Inject. Foi injetado o certificado do HTTP Toolkit dentro do Android. Desta forma, funciona o nosso HTTPS. No caso aqui, Certificate Pinning, não vai funcionar, porque é outro procedimento que vamos fazer agora. Então, prosseguindo, vamos fechar o AndroGoat. O que eu vou fazer? Vou desinstalar o AndroGoat deste aplicativo, adb uninstall, o nome para listar, né, adb shell pm list packages. Daí dá um pipe grep. Daí, no caso já está desinstalado, mas seria goat. Ele ia achar, né, agora não tem mais. Mas assim lista todos os aplicativos, os pacotes instalados nesse emulador.
Então, no caso ali, vou utilizar uma ferramenta pronta para injetar um unpinning nesse aplicativo. Tem o Frida. O Frida também vou utilizar, mas nesse momento não vou utilizar o Frida. Vou utilizar, no caso aqui desse repositório do GitHub, é o Shrouded Decode, o APK Man in the Middle. É um programa pronto, é um script pronto que ele vai injetar, ele vai fazer uma forma automatizada o unpinning. Existem outros programas para isso. No caso, esse aqui é automatizado e funciona bem. Dá um npm, né? npm install, dá um apt-get install npm. Acho que é um Node.js, se eu não me engano. E depois dá um npm install -gapk man in the middle. Depois, apk man in the middle, path. Eu já fiz alguns testes aqui, mas se eu colocar aqui apk, aqui tem um aplicativo, mas o androgoat.apk, o que vai acontecer? Ele vai rodar e vai fazer todo o unpinning automatizado. Eu não vou precisar no momento usar o Frida. Como podemos ver, ele faz toda a configuração e o decode desse APK. O que ele vai fazer? Ele vai usar o apk-tool para decompilar, como está escrito na documentação, que ele usa o apk-tool para decompilar e recompilar esse aplicativo. Feito o patch. Aqui está o nome do programa. Vou dar um adb install. O nome do programa que tem o patch. Ele vai instalar, já está desinstalado aquele outro. Aqui já está instalado. Podemos ver no nosso HTTP Toolkit. Vou fechar aqui. Ok. Vou clicar aqui. Está funcionando o HTTP. Aqui é onde nós injetamos o nosso certificado. E aqui o pinning. Clicando no pinning, ó, funcionou. O script conseguiu fazer o unpinning deste certificado de segurança. O que é o pinning? Já tem um vídeo sobre isso aqui nesse canal, que eu uso o Frida. No caso, vou utilizar o Frida também. Mas, nesse caso aqui, usando somente esse script, esse programa, em alguns aplicativos vai dar erro. O próprio HTTP Toolkit tem um aplicativo para testes que nem esse Androgoat. Então, fechando aqui o Androgoat, para podermos demonstrar o outro aplicativo, minimizei o nosso emulador. Aqui no site do GitHub, HTTP Toolkit Android SSL Pinning Demo. Então, aqui está um aplicativo do próprio criador do HTTP Toolkit. Então, aqui nós podemos instalar esse APK para fazermos testes também. Dá para usar esse próprio script, esse programa que eu utilizei para fazer o APK man in the middle, para fazer esse teste. Eu fiz um teste com esse demo pinning aqui, Android Pinning, e deu um erro. Ele às vezes nem abre o aplicativo. Então, tem aplicativos que vai dar erro. E tem aplicativos que funciona. No caso do Androgoat, funcionou, sem utilizar o Frida. No caso aqui, vamos baixar aqui Releases. E temos aqui, ó, pinning-demo.apk. Então, vou clicar ali. Ele vai baixar, eu já tenho ele baixado, mas vou copiar para uma pasta ele. Então, já está aqui copiado nessa pasta. Coloquei HTTP pinning-demo.apk. Aqui no site do Frida, então dá um pip install Frida Tools. Onde que fica o Frida, no caso, o comando, o cliente instalado, no caso aqui do nosso Kali Linux. Fica em ls, pasta, né, o til/.local bin Frida. Aqui fica todas as ferramentas cliente, no caso do Frida. No caso do Frida, as ferramentas cliente. Vamos utilizar aqui, para nós colocarmos o Frida, no caso do nosso Android. Então, baixamos, no caso, o Frida aqui nas Releases. Clicamos aqui nas Releases e vamos procurar por Ctrl F, Android. Por quê? Porque tem vários tipos aqui. E vamos querer o Android Server, o Frida Server. Então, vamos dar um show. Vamos procurar de novo. Android, vamos descendo ali, vai ter vários. Get Android Server. Está aqui. Qual que é no caso do nosso Android ali? Qual é? É só em Device Manager, ó, x8664. Então sabemos que é x8664. Então é esse aqui. Frida Server 16 tal, Android x8664.exe. Clicando aqui, baixa, dá um -d e descompacta este arquivo. Baixei e descompactei o Frida. Está aqui, coloquei CP para esse nome Frida Server. Ele é um executável, file Frida.
Ele é um ELF 64-bit. Vou dar um ADB push Frida server para Data Local TMP. Ali também ele vai ser executado. O que acontece agora? Se eu colocar esse script aqui, existe um script do próprio HTTP Toolkit, se chama HTTP Toolkit Frida Interception and Unpinning. É um script que são vários, na verdade, escrito para iOS e Android. No caso do Android, são vários JS, né? JavaScripts. O que acontece? Aquele comando, aquele que faz o nosso script do HTTP Toolkit funcionar, ele não vai funcionar esse script de forma satisfatória se nós executarmos ele junto aqui com o nosso emulador. Vamos ter que reiniciar esse emulador para podermos executar essa próxima etapa aqui. Mas antes de reiniciar, qual que é a próxima etapa? Precisamos colocar o nosso certificate pen dentro do script config. Esse script config JS, JavaScript. Para podermos configurar, após isso, configurar também o proxy, a porta é 8000, e o nosso host, que no meu caso é 92.168.3.74. Cada rede tem a sua própria configuração. E fazer esse comando aqui, frida-u, indicando todos esses scripts e colocando aqui, por último lugar, o nosso caso do nosso aplicativo, que vai ser o HTTP Pinning Demo, que vamos instalar aqui no caso do nosso emulador. Então, na verdade, já vou instalá-lo, ADB install HTTP Pinning Demo. Ele vai instalar esse aplicativo, já está instalado aqui, já foi instalado. Vou fechar agora esse emulador e vou demonstrar aqui os scripts que tem que configurar o pen, que é o Certificate Pen do HTTP Toolkit. Eu já dei um git clone, já está aqui Frida Interception and Unpinning. Os scripts já estão aqui na máquina, no caso do Kali. Aqui, ó, config.js, já configurei ele. Vou entrar dentro dele. Como que fica aqui? Esse é o JS, const cert underline pen recebe. Aqui tem que ficar desta forma aqui. Esse sinal aqui é a crase, chamado de crase, e colocar ali begin certificate e colocar todo aquele certificado. Qual que é o certificado? Aquele nosso que nós colocamos também dentro do Android. Só que, no caso, não vamos executar aquele script, como eu falei, vamos reiniciar o dispositivo. E aqui está o pen. Então, vou colocar ali, ó, esse certificado aqui. Copiamos ele de forma inteira e colocamos dentro do nosso script, que está aqui. Desta forma aqui, tem que ficar desta forma e desta cor para funcionar. Aqui está o const proxy host, que é o meu IP, e a porta do HTTP Toolkit, que é o IP dessa máquina. Então, salvando aqui, precisamos executar o Frida lá no Android. No caso, dá para puxar uma execução daqui mesmo do próprio Kali. Vou iniciar novamente aqui no Windows o nosso sistema, Writable System, com o mesmo comando. Reiniciado o nosso emulador aqui novamente, vou dar um ADB Devices, ADB Root e ADB Remount. Agora eu posso rodar o Frida. O Frida já está lá, já transferi antes, então ele já está transferido. Vou rodar o Frida, não vou rodar aquele script interno em /data local tmp, que é para copiar os certificados do Apex e também o certificado que nós colocamos do HTTP Toolkit para lá. Por quê? Porque nós vamos executar o script do Frida, que tem o nosso certificado ali. Antes disso, já quase me esquecendo, temos que dar permissão de execução para o Frida. Então, no caso ali, que já transferimos para lá, senão ele não vai executar. Então, vai ser o quê? Um ADB shell, podemos entrar dentro do /data local tmp. Então, vamos dar permissão para o Frida. Então, seria como chmod 755 para o Frida. Então, vamos executar agora o nosso servidor. Ctrl C, ele está executando lá. Assim ele faz, o daemon vai para background e executa. Agora, vamos, todos os scripts que estão aqui nessa pasta, inclusive que está em Android aqui,
para fazermos esse teste com aquele aplicativo do HTTP Toolkit dentro do nosso Android. Vamos abrir o nosso HTTP Toolkit. Em View. Vou minimizá-lo por enquanto. E vou colocar ali o comando do Frida, que eu já deixei pronto. Então, aqui está, o comando é extenso. É o mesmo comando que está lá na instrução que eu demonstrei no GitHub. Usuário aqui, né, home.local bin frida-u, --, -l, _, config. E assim se repete em cada linha dessa, -l, só na última linha, que é colocado -f, e o nome do aplicativo, que é esse aqui, tech.htptoolkit.pinning_demo. Vamos executá-lo. Ele vai abrir o aplicativo sozinho, né? Automaticamente. Aqui está o interceptor. O primeiro, unpin request, passou. O segundo também passou. Só clicar novamente, ó, as requisições dão certo. O config também passou. Ó, vai ficando verdinho e vai demonstrando que todos os pinning estão funcionando. Ou seja, foi bem sucedido. Nós conseguimos fazer o Unpinning Certificate. Esse último aqui é um Custom Pinning Request. Esse aqui seria pinning manual. Seria outro tipo de configuração. Mas todos eles foram unpinning. Conseguimos fazer a interceptação de todos os certificados. O vídeo era esse. Se gostou do vídeo, deixe um like. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E até mais.